E aí, meu amigo concurseiro, estudando muito? Temos que estudar, sempre é preciso estudar. E quando a gente estuda, tem um detalhe que incomoda a gente às vezes, que é aqueles produtos notáveis. Você viu quando eu estava no 8º ano? Na minha época, faz mais tempo, era a 7ª série, nem 8º ano era o nome. Daqui a pouco muda o nome de novo, a gente está desatualizado de novo. Mas é uma regra que às vezes você fazia, eu faço distributivo, não usa a regra. Mas ela cai tanto no meio das contas que você precisa saber mexer, porque cada meia volta ela tá lá, tá te atrapalhando e você perde uma questão porque não lembra dos benditos dos produtos notáveis. Eu vou passar no quadro aqui primeiramente os 3 que a gente precisa saber de cor, que são os produtos notáveis que toda hora estão caindo. O primeiro que a gente vê sempre é quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? Ora, A mais B elevado ao quadrado. Quadrado de uma soma. O nome em matemática sempre é a parte óbvia, né? Então, quando eu falo quadrado da soma, vai estar A mais B elevado ao quadrado. Quadrado de uma soma, né? E quando é quadrado da soma, na prática era A mais B vezes A mais B. Só que para você não ficar fazendo toda a multiplicação, tem a regra para você fazer direto. Então, quando eu falo que é A mais B ao quadrado, a regrinha diz que pega o primeiro e eleva ao quadrado, A ao quadrado. Mais, pega o primeiro vezes o segundo 2 vezes. Então, é esse vezes esse 2 vezes, 2AB. Mais, pega o segundo e eleva ao quadrado, B ao quadrado. Por isso, o nome desse camaradinha é trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vou fazer com número. Se eu colocasse, por exemplo, x mais 7 ao quadrado. O primeiro seria x ao quadrado. O segundo, esse vezes esse não dá 7x, mas é esse vezes esse 2 vezes. O dobro de 7 é 14x. Mais 7 ao quadrado, 49. Isso é quadrado da soma, é fazer direto. Vou fazer mais um. X mais 9 ao quadrado. O primeiro vai ser quem? X ao quadrado. Segundo, esse vezes esse não dá 9x. O dobro, 18x. Mais 9 ao quadrado, 81. Então, sempre, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. E resolve. Isso é quadrado da soma. Vamos lá que tem quadrado da diferença. Deixa eu apagar o quadro para cá. Quadrado da diferença. Peraí, se o quadrado da soma era um parênteses com sinal de mais e tinha quadrado, na diferença também é um parênteses, só que é sinal de menos e tá ao quadrado. Mesma coisa, certo? Mas a hora que eu for resolver tem diferença? Tem. Quadrado do primeiro começou igual. Só que agora tem menos, então vai ser menos no termo do meio. Esse vezes esse 2 vezes, 2AB, mais quadrado do segundo. Peraí, professor, só trocou o sinal de um? Só. Se você pegar esse e volta aqui, olha para esse, só tem um sinal diferente. Só isso, beleza? Então, quando eu falo quadrado da diferença, é quadrado do primeiro menos o 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Um exemplo, se eu botar x menos 5 ao quadrado, quem vai ser o primeiro? X ao quadrado. O segundo tem sinal de menos. Esse vezes esse não dá 5x, mas eu vou ter que dobrar 10x. Mais 5 ao quadrado, 25. Vou fazer mais um. Se eu botar y menos 12 ao quadrado. Quadrado primeiro, y ao quadrado. Esse vezes esse 2 vezes, só que negativo. Esse vezes esse dá 12y, negativo 24y, mais quadrado segundo, 144. Mas vamos continuando. Esse era o quadrado da soma, quadrado da diferença, e tem o produto da soma pela diferença que eu mais gosto, porque ele cai e é o mais rápido. Produto de quem? Da soma pela diferença. É 1 com mais vezes 1 com menos. Grande, E é o mais rápido porque ele só tem 2 termos. Quando é o mais vezes o menos, vai ser só quadrado do primeiro, deixa eu quase errei aqui,
quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Só isso, professor. Só é o mais fácil de todos. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vamos pegar um exemplo. Vou botar 5x mais 1 que multiplica 5x menos 1. Um com mais, outro com menos. Primeiro ao quadrado, 25x quadrado. Segundo ao quadrado, 1. Acabou. Vou fazer mais um. Y mais 5 que multiplica y menos 5. Primeiro ao quadrado, y quadrado. 5 ao quadrado, 25. Pronto, sinal do menos no meio. Esse é o mais rápido, só tem 2 termos. Facílimo. Mais um exemplo? Mais um. X menos 7 que multiplica x mais 7. Professor, mas você falou que era o mais primeiro e o menos depois. Não, tanto faz. Pode estar trocando. Tem que ser um com mais e outro com menos. Mas qual dos dois não altera? X ao quadrado menos 49. Morreu? Fácil. Tranquilo. Quadrado da soma. Quadrado da diferença. Produto da soma pela diferença. Tem mais um que te atrapalha. Vou fazer ele, mas vou lá apagar o quadrado da soma e vou fazer no lugar dele, que é o tal do produto de Steven. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é muito fácil. É quando você tem, por exemplo, x mais um número A multiplicado por x mais um número B. 2 caras diferentes. Aqui um número, lá outro número. A regra também vai ter 3 termos. O primeiro cara vai ser o x ao quadrado. O segundo cara é só pegar esse número e somar com esse número. Vai ficar a mais b, que vai multiplicar x. O terceiro cara vai ser esses 2 multiplicados. A vezes b. E, professor, esse me atrapalhou. É chamado de produto de Steven. Então, vamos fazer com exemplo numérico. Se eu tivesse x mais 2 multiplicado por x mais 4. O primeiro termo seria o x ao quadrado igualzinho. Aí eu vou lá e somo. 2 mais 4, 6. Mais 6x. Agora eu vou lá e multiplico. 2 vezes 4, 8. Mais 8. Vou fazer mais um. X menos 5 que multiplica x mais 4. Aí eu vou lá. O primeiro vai ser x ao quadrado. Morreu. Agora, se eu pego esse, somo com... Peraí, mas esse aqui é 5 negativo, aquele é 4 positivo. Se eu somar esse com esse, dá menos 1. Então vai ficar menos x. Porque o 1 não precisa escrever. E quanto que é 5 vezes 4? 20. Menos 20. Mais um aqui. Se eu botar x menos 6, que multiplica x menos 4. Quem vai ser o primeiro? X ao quadrado. Aí agora eu vou somar. Menos 6 somado com menos 4 dá menos 10. Agora eu vou fazer... Peraí, mas menos com menos quando eu multiplico dá mais. 6 vezes 4, 24. Mais 24. Faz direto e faz rápido. Claro, exige treino. Tem que treinar para poder fazer isso. Você não vai aprender de uma hora para outra. Vou fazer mais um. Vou botar mais um aqui. X mais 2 que multiplica x menos 9. Quem vai ser o primeiro? X ao quadrado. Agora eu vou somar. Só que se eu pegar 2 e somar com menos 9... Peraí, 2 com menos 9 vai dar negativo. Vai dar menos 7x. 2 vezes menos 9, menos 18. Jogo de sinal. Perfeito? Fiz vários. Vamos voltar aí para a nossa tela? Se eu voltar aí na tela, vamos ver. Olha, tá ali o quadrado da soma, a regrinha. Quadrado da soma de 2 termos, tá lá. Quadrado da soma de 2 termos é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Certinho a regra lá do jeito que eu passei. Beleza. Próximo. Quadrado da diferença. Também tem 3 termos, tá lá, ó. Só que era quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Olha lá, certinho. E aí veio produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B.
Primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, separados por sinal de menos. Igualzinho eu expliquei. E aí veio o produto Steven. Olha só, a fórmula às vezes é difícil, olha lá. X mais A vezes X mais B. X ao quadrado, soma o A e o B, põe na frente do X, multiplica o A e o B para o último termo, que é o termo independente. Exemplo, x mais 3, x mais 5, x ao quadrado, somou 3 com 5 deu 8x, 3 vezes 5, 15 deu 15. Perfeito, vários exemplos feitos mostrando como é que é para fazer. Claro que eu não podia deixar os exemplos para a gente resolver rapidinho aí no quadro, vamos fazer, e porque agora é misturado. E quando você faz misturado, parece que dá desespero na hora de fazer. Vamos fazer esses aí na sequência que estão misturados para a gente fazer rápido e chegar no resultado, mas usando a regra. Claro, você chegou aí no seu, está assistindo no seu computador, dá um pausezinho, resolve os seus, depois dá play para fazer de novo. Vai lá. O primeiro estava lá, era x mais 5 ao quadrado. Já vou colocar o 2 aqui também, que era 2x mais 3 ao quadrado. O terceiro que estava lá era x ao quadrado mais 8x ao quadrado. E por último tinha o x menos 3. O quarto era x menos 3 ao quadrado. O primeiro lá em cima, um quadrado da soma. Regrinha do quadrado da soma. Quadrado do primeiro começa. X ao quadrado. Aí era mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se eu fizer o primeiro vezes o segundo, dá 5x. 2 vezes 10x. E depois quadrado segundo. 5 ao quadrado, 25. Morreu. Próximo. Epa, o primeiro tinha um 2 aqui junto. Esse cara ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. O quadrado vale para o 2 e vale para o x. Não esquece disso. Agora, mais 2 vezes... Peraí, esse vezes esse já dá 6. O dobro de 6, 12x. Cuidado. Quadrado segundo, 3 ao quadrado, 9 mais 9. Vou por debaixo. Quadrado da soma de novo, tenho sinal de mais. Peraí, esse cara já estava ao quadrado. Quadrado elevado ao quadrado fica x na quarta. Mais 2 vezes esse. Pô, esse vezes esse já dava 8 vezes o 2, 16. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Conserva a base, somos expoentes. Mais o último ao quadrado. 8 vezes 8, 64. X vezes x, x ao quadrado. Mais trabalho. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos. Esse vezes esse 2 vezes. Esse vezes esse dá 3x. 2 vezes 6x. 3 ao quadrado, 9. Beleza? Tem mais? Tem. Vou lá na tela que deve ter mais para a gente fazer. Vou dar um enter aí na tela, a gente já vê. Oxalá. Aí, ó, tem outros. Vou passar aí no quadro os outros. Já vamos fazer aí no quadro os outros que tem lá. Deixa eu já colocar na sequência do 4 o 5. O 5 que estava lá 2x menos 5 ao quadrado. Vou fazer esse e depois eu passo a lista dos outros para a gente ir fazendo os outros. Quadrado primeiro, 4x quadrado. Olha lá, primeiro ao quadrado. Menos, esse vezes esse dá 10x. 2 vezes 20x. 5 ao quadrado, 25. Mais 25. Lembre-se que o único termo negativo quando eu faço o quadrado da diferença é o do meio. Os da ponta sempre mais. Vamos lá? Deixa eu copiar aqui que tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Já vamos fazer todos na sequência. O 6 era 2x ao quadrado, menos 5x elevado ao quadrado. O 7 era 2x menos 3, que multiplica 2x mais 3. O oitavo era 3x mais 5, que multiplica 3x menos 5. Aí o nono era x mais 5, que multiplica... deixa eu melhorar meu x mais 5 aqui, que ficou ruim. X mais 5, que multiplica x mais 6. O meu décimo era x mais 4, que multiplica x menos 2. E o meu último era x menos 5,
que multiplica x menos 4. Vamos lá em cima primeiro. Primeiro lá era um quadrado da diferença. Começa com o quadrado primeiro. 4. O x já estava elevado a 2, então ele fica elevado a 4. Menos. Se eu fizer 2 vezes 5 dá 10, mas eu preciso do dobro, 20. Eu já tinha x ao quadrado e já tinha x, então vai ficar x ao cubo. X ao cubo. Depois, esse é o quadrado, mais 5 ao quadrado, 25, x quadrado. Na de baixo. Opa, produto da soma pela diferença. São iguais, só que sinal diferente. Um é mais, um é menos. Aí só vai ter dois termos. Esse é o quadrado menos esse é o quadrado. Esse é o quadrado, 4x quadrado. 3 ao quadrado, 9. Só dois termos. Aqui, 3x, 3x vai ficar, olha lá, mais 5 menos 5. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Esse é o quadrado, 9x quadrado. 5 ao quadrado, 25. Direto por quê? Porque era um produto da soma pela diferença. Aqui não, ó. Aqui é x mais 5, aqui é x mais 6. Aí é um produto de Steven. O primeiro é o x ao quadrado. Somo os dois números para botar na frente do x. 5 mais 6, 11x. Multiplico os dois para o último. 5 vezes 6, 30. Cara, esse aqui é o que mais atrapalha a vida do povo. Olha lá, ó, diferente de novo, ó. Ah, mas aqui era mais 4, lá menos 2. Não é produto da soma pela diferença, não. É produto de Steven. X ao quadrado, que é o primeiro. Aí, olha lá. Se eu pegar o 4 e tirar 2, ainda sobra 2. Mais 2x. Aí eu multiplico o 4 por menos 2, dá menos 8. Beleza. Último. X ao quadrado. Eu sei que é um produto de Steven, porque é menos 5 menos 4. Vou somar os dois. Mas menos 5 menos 4 dá menos 9. Menos 9x. Mas na hora que eu multiplico, tem jogo de sinal. 5 vezes 4, 20. 20 positivo. Beleza? Tranquilinho. Dá para fazer vários. Vai, beleza. Vamos para frente. Na próxima tela, eu coloquei outros produtos notáveis que eu tenho. Olha aí, produtos notáveis e exemplos. Os outros dão um pouco mais de trabalho, né? Você tem os 4 primeiros que eu passei. E aí eu tenho outros 4 que você tem que tomar cuidado, que precisa saber. Então, estão mais aí a título de informação, eles caem menos. Você só precisa conhecê-los. Vou fazer um exemplo de cada um rapidinho com número, né? Porque se eu vou fazer os outros, as regras mudam. E as regras mudam, às vezes, e atrapalha se você não lembra, né? Primeiro, eu tenho que saber que, às vezes, eu estou elevando a 3. Então, se eu vou fazer a mais b elevado à terceira, vai dar o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, o segundo, mais 3 o primeiro, o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Professor, eu vou decorar isso de que jeito? O primeiro começou com o expoente 3 e foi diminuindo, e não apareceu no último. O segundo não apareceu no primeiro, depois expoente 1, 2, 3. E os coeficientes eram 1, 3, 3, 1. Se fosse a menos b ao cubo, a ao cubo menos 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, menos b ao cubo. Intercala, positivo, negativo, positivo, negativo. Às vezes só saber isso é o suficiente, porque ele erra lá no sinal, aí você marca o item se você está errado, se está certo, só nesse detalhe, né? Cuidado, a ao cubo mais b ao cubo e a ao cubo menos b ao cubo. Esses dois caras são diferentes daquele lá. Esse aqui não é um produto, isso aqui tá... Eu quero fazer para daqui para lá, eu vou fatorar na realidade. Esse aqui é a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. O sinal aqui é igual, lá no meio é o sinal contrário daqui. Esse é a menos b ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Título de informação. Em concurso cai muito pouco. A não ser que você faça um concurso carreira militar, ESA, SpaceX, aí cai. Aí você precisa saber. Mas em carreiras que não são carreiras militares, dificilmente cai lá, porque cai os primeiros que eu passei, que é quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e produto de Steven. Esses são os disparados, beleza? Vamos lá para a nossa tela? Devo ter um para a gente falar. Ah, tem um para fazer. Cuidado com as perguntas. Ele pediu o quadrado do número é
e apareceu essa loucura aqui, né? Vamos lá? Vamos escrever lá no quadro. Vou apagar lá na frente. Cuidado com esse tipo de questão, porque a gente às vezes não lê que é o quadrado que ele pediu e a expressão está sem elevar ao quadrado lá. Na expressão tá raiz mais, e aí tá a outra, raiz de 2 menos raiz de 3. O que ele pediu? Ele pediu o quadrado disso. Então ele pediu para você fazer isso aqui elevado ao quadrado. Né? Ele pediu esse cara ao quadrado. Só que ele não escreveu o 2 lá. Falou para você fazer. Tem regra? Tem. É o quadrado de uma soma. Qual é a regra do quadrado de uma soma? Pega o primeiro e eleva ao quadrado. 2 mais raiz de 3 e eleva ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 menos raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Isso é o que ele pediu. Eu só usei a regra. Ficou comprido, né? Ficou compridão aqui, mas eu fui escrever a regra só. Perfeito? Agora eu vou fazer conta. Primeira coisa, tá tudo aqui dentro da raiz e tem quadrado. Eu corto. Sobrou 2 mais raiz de 3. Nossa, já me deu uma ajuda pra caramba. Esse 2 na frente continua aqui. Dentro da raiz, a raiz aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. Então eu posso multiplicar os dentro. Então eu vou escrever tudo dentro de uma raiz só. Vai ficar 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. Depois eu multiplico. Mas o último termo também, ó, tá dentro de uma raiz e tá ao quadrado. Posso cortar 2 menos raiz de 3. Agora eu já vou observar o negócio. Eu tenho um raiz de 3 positivo aqui e lá no final tem um raiz de 3 negativo. Eu já vou lá e tchauzinho raiz de 3, tchauzinho raiz de 3. Aqui tem um 2 somando. Lá tem outro 2 somando. Eu vou somar os dois e botar 4 aqui na frente. Mas sobrou esse cara aqui para mexer. 2 e tem um troção dentro da raiz. Lá dentro da raiz tem um produto. E é um produto da soma pela diferença. Que tem regra. Primeiro ao quadrado, 4, menos segundo ao quadrado, 3. Mas até eu sei que aqui dentro vai sobrar 1 agora. Então ficou quem? 4 mais 2 vezes 1, cuja raiz é 1. 4 mais 2, 6. Resposta 6. Fácil. Tem 6 para marcar na letra C. Não era difícil, mas era o quê? Era uma expressão que usou 2 regras, pediu o quadrado, um monte de regra para você fazer. O concurso vai fazer isso. Se der uma expressão, ele vai dizer várias coisas para você fazer. Beleza? Era bonito, né? É bonita essa regra. Sempre que você vai falar em regra, produto notável, você tem que decorar as regras. Se você for lá, as 2 mais importantes, eu deixei escrito. Olha lá. Quadrado da soma, vai lá e escreva a regra por extenso, do jeito que está lá. Quadrado da diferença, vai lá, escreva a regra por extenso. Vai lá, pega quadrado da diferença, vou escrever. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Escreve. Se você escrever, a chance de você decorar é muito maior. A do quadrado, do produto da soma pela diferença, tem que saber porque ela cai muito. E você tem que lembrar que vale a ida e vale a volta. Então você tem que lembrar dos 2 casos. Então, estas 3 primeiras são disparadas as que mais caem. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Tanto é que tem aluno que às vezes estava lá no ensino fundamental, só viu as 3, não viu as outras, né? Claro, para o aluno do ensino médio tem que ver as outras. Para concurso vestibular precisa ver. Concurso público precisa saber das 3 primeiras. Sabendo das 3 primeiras, você já tem tudo aquilo que você precisa para fazer uma boa prova. Beleza? Te aguardo uma outra oportunidade para a gente mexer um pouquinho mais de matemática. A ideia é sempre fazer o máximo possível aí para que você lá, tá difícil? Põe velocidade mais baixa e vê o que você consegue fazer. Beleza? Até uma próxima. Deixa eu dar uma olhada no chat se tem alguém.